Olá, boa noite. Meu nome é Mila e hoje eu e Gabriela a gente vai apresentar um trabalho sobre o relatório de viscosidade. Então, o que é viscosidade? Viscosidade ela é uma propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. O atrito entre o fluido e a superfície móvel ele causa a torção desse fluido e a viscosidade do fluido é essa força necessária para a ação. Então, quanto maior a viscosidade, menor vai ser a velocidade com que o fluido movimentar. E para poder a gente obter o resultado da viscosidade relativa de um líquido, a gente precisa usar a fórmula que a gente a viscosidade do orgânico que a gente vai trabalhar com a da água. Esse Mi aí, ele representa esse coeficiente, o Rho a densidade e o T vai ser o tempo de escoamento. O objetivo dessa prática foi determinar esse coeficiente de viscosidade pelo método de Ostwald e comparar os fatores que afetam a viscosidade dos líquidos, como o tamanho, a natureza química. Aqui foram os dados da literatura que a gente vai usar para alguns cálculos. E esse relatório, ele teve esse experimento feito em duplicata, por isso que a gente tem duas medidas de dois tempos de escoamento e a gente vai tirar a média deles. Aqui são os cálculos para achar essa viscosidade relativa dos líquidos utilizando essa equação. Então a gente escolhe ou a gente coloca em cima a água ou embaixo a água para poder achar o coeficiente de viscosidade e depois a gente tira uma média desses dois. Aí tem 3 exemplos e a gente fez a mesma coisa para todos os compostos orgânicos. Depois a gente vai comparar esse resultado da média com os resultados da literatura e a gente vai calcular o erro relativo deles. Aí a gente calcula o erro relativo pela fórmula de erro relativo e faz a mesma coisa para todos os compostos também. Bom, na tabela pode-se observar a viscosidade experimental, que foi a gente fez as contas, e a viscosidade tabelada, e logo após o erro relativo. Levando em conta a natureza química das moléculas, tamanho e forma, a gente fez a comparação entre a acetona e o propanol. Ambos possuem 3 carbonos em suas moléculas, porém a acetona possui uma ligação dupla no oxigênio e uma OH. Teriam o mesmo tamanho, eles possuem naturezas diferentes, eles pertencem a grupos funcionais diferentes também, fazendo com que o coeficiente de viscosidade do propanol seja maior do que o da acetona. No segundo exemplo, a gente fez o hexano e o ciclohexano. Ambos possuem 6 carbonos em suas moléculas, porém o ciclohexano tem cadeia fechada e o hexano possui cadeia aberta. Apesar de terem o mesmo tamanho, o coeficiente de viscosidade do ciclohexano é maior por causa da cadeia fechada. E na última comparação, a gente comparou os álcoois. Quanto maior o tamanho da cadeia, maior será a viscosidade do álcool. Aqui a gente pode observar o gráfico que a gente fez na massa molar, a massa molar e a viscosidade dos álcools. A conclusão que a gente teve a partir desse experimento foi que, a partir do gráfico, a gente pôde observar que a viscosidade dos álcoois aumenta quando há um aumento de cadeia. Chegamos à conclusão que, quanto maior a massa molar da série homóloga, maior serão suas forças intermoleculares, resultando no aumento da viscosidade e, consequentemente, sua resistência ao escoamento. Obrigada, boa noite. Nossa, eu sempre esqueço de ver qual que é o